diferente aqui do Brasil, onde você se paga para fazer um doutorado. Sim. Lá não, lá você recebe para estudar, né? Então, e é um salário, assim, digno. Então, assim, dá para sobreviver tranquilamente, digo. Assim, trazendo números, assim. Então, vamos trazer números. Um PhD aí de primeiro ano, um doutorado, lá basicamente os doutorados são 5 anos, diferente aqui do Brasil. Sim. Você já inicia aí com um salário anual aí, né, de uns... E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Walter. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Papo de Liga. Aquela conversa gostosa que a gente tem aí sempre, trazendo informação para o nosso acadêmico. E hoje com um convidado extremamente especial. Estou aqui com o meu amigo Caio. Obrigado, Caio, professor. Obrigado aí pela presença, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tamo junto. Papo de Liga é um podcast onde a gente tem uma conversa realmente informal, para a gente poder informar muito o nosso acadêmico, né? E trazer orientações. E eu trouxe você aqui hoje por uma coisa extremamente especial. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse. Ah, bacana. Trouxesse aqui todos os seus fundamentos aí, que a gente pudesse começar com a nossa conversa aí. Bacana. Primeiramente, agradecer o convite, professor. Receber um convite de um professor que te deu aula, que te orientou, que trilhou seu caminho é super importante e é um reconhecimento um pouquinho do que você fez pós aquele contato, né? Então, muito obrigado mesmo, parabéns pela iniciativa, sempre bom estar sempre orientando, caminhando as próximas gerações, né? Então, sou Caio Paziani, sou fisioterapeuta na minha primeira graduação, me formei, fiz a segunda graduação em odontologia, fiz a especialização de bucomaxilo e sigo aí na bucomaxilo desde 2023. Nossa, faz tempo já. Desde 2023 e atuo com pesquisa, atuo principalmente na área da DTM e da ATM. Boa, legal, legal. Muito bom ter você aqui. Eu fico muito feliz, né? A gente sempre fala que a gente não dá pra gente guardar todos os conhecimentos que a gente tem, né? Se a gente não dividir isso com todo mundo, o mundo não anda e a gente precisa botar essa informação, né, para que as pessoas possam absorver. E outra coisa que eu queria comentar com você, que a gente vai conversar sobre isso. Cirurgião bucomaxilo, fisioterapeuta, trabalho em pesquisa e jogador de golfe. Você viu só? Cara, o golfe é um esporte totalmente bem pouco tradicional no nosso país. E fala um pouco, como é que a gente chegou nesse golfe aí? Pô, foi até interessante, né? Sempre joguei tênis desde menininho, joguei tênis legal, tudo. Trabalhei com tênis, né? Então, meu primeiro trabalho mesmo como fisioterapeuta foi como tenista, né? Foi com tenistas. Então, atuei com tenistas profissionais, tudo. E sempre joguei, bati minha bolinha, né? O tênis também tem a ver com a bucomaxilo, depois a gente volta nisso. E aí, beleza, andando um dia com a minha cachorra, tem uma Golden, né? Doutor também. Então, eles são um pouco ativos, destrambelhados. Ela me deu um puxão, meu joelho deu uma torcidinha. E aí passei com os colegas ortopedistas, o menisco foi pro beleléu, né? Isso em agosto do ano passado. Desde então, aí, eu sempre fiz esporte, ativo, trocando ideia com um amigo, ele, vamos tentar bater uma bolinha? Eu falei assim, tênis? Não consigo mais. Ele, não, no golfe. Eu, aonde? Como? Vamos. Aí eu fui com ele, fui pegando, e assim, não largo mais. É extremamente apaixonante. E o mais legal, se bobear, acho que é o único esporte que eu comecei agora com 36, posso ir até meus 80 e com 80 eu consigo jogar com o meu futuro neto de 12 anos. Então é um esporte que ele é muito democrático. Então não exige tanto do físico e principalmente do mental. E assim, essa longevidade que ele te dá é muito bacana. Porra, cara, que legal. Eu acompanho você bastante lá nas suas redes sociais. Isso também foi uma coisa que me chamou bastante a atenção do público que a gente fala aqui no Papo de Liga, né? Principalmente para o acadêmico recém-formado, aquele que às vezes está com dificuldade de escolher qual é o melhor caminho, ou aquele que vislumbra um caminho que ele acha que é muito distante. Sim. E nisso você vai me ajudar. Como é que é essa história de você que é cirurgião bucomaxilo e de repente eu vejo você frequentando e visitando as maiores universidades americanas, cara. Legal. E uma delas que tem uma relação muito forte com a minha vida, né?
eu cresci no esporte, no basquete, e a minha referência maior do basquete é Michael Jordan, e MJ. aí eu vejo você na Universidade de North Carolina, né, visitando, passeando e desenvolvendo, e depois disso eu vejo você dentro de um centro cirúrgico fora do país, representando o nosso país como cirurgião. Bacana. Cara, me conta, como é que foi isso? Da onde apareceu essa história, e a gente vai dentro disso tentar desenvolver para o nosso público para poder entender. Bacana. Talvez muita gente que vai assistir fala, pô, eu gostaria de estudar nos Estados Unidos, gostaria de ser um cirurgião fora, um dentista fora. Como é que funciona isso? E assim, nunca passou pela minha cabeça, nunca passou. E as coisas vai acontecendo, trilhando, seguindo sua trajetória, sempre com o lado de pessoas boas, né? Então, como começou? Simplesmente com um convite, né? Com um convite de um ex-professor meu também, né, Dr. Roger, que tem uma trajetória maravilhosa, Dr. Roger Moreira, e estava como faculty, como professor lá na Carolina do Norte. E eu fui apresentar um trabalho em Vancouver, no Congresso Mundial de Bucomaxilo em 2023. E aí eu falei assim, professor, tô indo para Vancouver e vou passar pelos Estados Unidos. Aí ele... quer passar um tempo aqui? Eu falei assim, como assim? Passa aqui uma semaninha aqui, vem ver como que a gente tá, tudo. E aí fui. Fiz uma parada lá nos Estados Unidos, na volta, apresentei o trabalho em Vancouver. Quando eu voltei pro Brasil, fiquei lá umas 2 semaninhas na North Carolina. E, putz, é uma faculdade inimaginável para quem é amante de basquete, tem uma história absurda. Para quem é dos Estados Unidos, ela é uma das maiores universidades públicas, né? Diferente do Brasil, lá as faculdades privadas são muito fortes, né? E algumas faculdades públicas são muito fortes. Então, North Carolina, a UNC, muito forte. E ela é pública, né? Então, tem um subsídio do governo, então ajuda muito. Faculdade maravilhosa. E a bucomaxilo lá, muito forte, muito forte. Ela é tanto misturada com crânio, maxilo, com otorrino, com cirurgia plástica. Então, essas áreas se interagem muito dentro do próprio hospital. E quem comanda isso são médicos, são dentistas. A formação do bucomaxilo lá, ela é através da medicina ou ele tem uma porcentagem da odontologia que depois ele pega esse diploma de... Sim, quando você se forma lá, tanto como médico como dentista, você pode aplicar para bucomaxilo, né? E aí você tem um double degree, você pode ser tanto médico como dentista, né? E aí o programa se divide em 5 anos ou em 6, né? 6 para quem vem da parte da odonto e 5 anos para quem é parte médica. Então, você roda 5 anos, você roda cirurgia geral, você roda na anestésio, então você fica acho que 6 a 8 meses com a equipe de anestesia, rodando como uns anestesistas. Para quê? Para você no final dos 5 ou 6 anos você ter uma noção geral, né? uma noção global do que em torno ali do seu paciente. Então assim, você sabe conversar diretamente com o anestesista, você sabe diretamente conversar com o cirurgião plástico que está associado, às vezes com um pediatra para deformidades crâniofaciais pediátricas. Então, essa ligação, essa multidisciplinaridade entre eles é muito, muito bacana, muito massa. Pô, e aí uma pergunta importante. Eu sou um acadêmico, acabei de me formar, estou em dúvida da minha vida, mas aí eu quero ir para os Estados Unidos. Eu vou lá, bato na porta, falo, com licença, eu sou brasileiro. Quais são os pré-requisitos que eles devem exigir para que o acadêmico ou o dentista vá fazer essa ação essa trajetória. Ainda é algo muito incerto ainda, não tem pré-requisitos, né? Mas, principalmente, força de vontade, interesse e um bom respaldo acadêmico. Então, assim, não adianta você chegar a mandar um e-mail. Vai mandar um e-mail para quem? Para unc@unc.com? Não. Então, assim, o professor, o chief, o chairman tem que te conhecer, tem que saber quem que é você. E como você se expõe? Congressos, palestrando, levando a sua ideia lá da faculdade, que ganhou um prêmio lá. Então quer dizer que, vamos fazer um parênteses aqui, quer dizer que um TCC
Sim. E um TCC pode se transformar numa porta para você poder acessar a um universo como esse. Sim. Tá. Então, e até foi o meu caso, né? Por isso que eu estou te falando, Né? né? Então você aí, acadêmico, que sempre briga comigo quando eu falo TCC, veja o quanto que é importante cada etapa, cada trajetória sua na faculdade, né? De repente um começo que pode se tornar nessa grande carreira. É uma porta de entrada, né? Então, até foi um TCC que a gente apresentou lá no congresso da faculdade, pela surpresa de todos, o professor Walter ainda foi Eu estava na sua banca, você estava na banca e assim foi premiado como melhor trabalho. E foi esse trabalho que a gente levou para o congresso, ele foi aceito. Colégio de Vancouver. Tá. No congresso de Vancouver a gente apresentou em banner, apresentamos oral um outro trabalho. Isso aí vai abrindo portas, né? Então assim, na minha opinião, eu acho que a pesquisa ainda é a melhor caminho, melhor trajetória para a gente ir expandindo o nosso conhecimento, principalmente para outros países, né? Porque, infelizmente, ainda tem legislações muito diferentes em cada país que regulam isso. Porém, a pesquisa, ela é o caminho mais, diria mais fácil? Não, mas é um caminho mais acessível para nós já ir fazendo esse intercâmbio entre países, seja não só Estados Unidos, como Canadá, Europa. Então, eu acho que a pesquisa ainda é o melhor caminho para você ir fazendo uma possível transição de carreira, como a gente vai falar mais pra frente. E você foi lá, ficou lá em North Carolina, visitou todas as instalações, eu vi lá, até mandei mensagem para você, e a partir daí, isso te abriu uma visão, te abriu uma porta, você já tinha esse direcionamento, como é que você trabalhou? Porque eu imagino, a gente está aqui no Brasil, de repente eu vou fazer uma apresentação, um congresso em Vancouver, que já é uma coisa bem grande, né? E depois de Vancouver você fica uma semana, um tempo lá em North Carolina, que é uma das maiores universidades públicas. Como é que isso mudou a sua maneira de pensar? Eu acho que mudou um pouco a minha projeção de futuro, do que eu quero para o futuro, né? Porque você convivendo lá o dia a dia, indiretamente você faz o comparativo com o seu dia a dia, com o dia a dia que você está vendo lá. E aí você fala, putz, isso aqui é aquilo lá que eu sempre sonhava, né? E aí, às vezes, aquilo que se sonhava estava tão longe, tão distante, que você acaba largando mão e acaba aceitando o que você está vivendo ali no presente, né? Principalmente aqui no nosso país. E aí eu comecei a vivenciar isso, a observar, a conversar com os próprios residentes de lá, tudo. E eu falei, putz, que legal, tem uma oportunidade de vivenciar aquilo. Por exemplo, a pesquisa lá muito bem conceituada, né? Então, assim, você tem um respeito. Então, assim, você fez um PhD, você tem um respeito. Aqui, a pesquisa, a gente, malemar, sabe, não tem incentivo algum para isso, né? Então, e aí foi aguçando, até determinado ponto de, vou começar a fazer essa minha transição para os Estados Unidos. E essa sua transição você fez através de algum convite, através dessas pesquisas, ou indicação? Porque a gente não vai bater na porta, a gente vai apresentar a pesquisa. Aí você até me disse, né, que o Chairman quer te conhecer. Isso é uma conversa pessoal? Como é que funciona essa relação com o chefe do serviço? Você tem que ir lá pessoalmente? Você faz uma entrevista e ou você pratica? Como é que funciona isso aí, Canhão? Explica para o nosso público. Para os futuros acadêmicos. Com certeza que vai ter gente que vai... Com certeza. Ir atrás disso. Claro, né? Com certeza. Né? Você pensar no futuro, pensar em melhorar, pensar em ter uma condição melhor, técnica de conhecimento, de vivência, isso é uma coisa que... Assim, a primeira coisa é, tudo nessa vida é contatos, né? E não é contato no Instagram, nada. Usa-se o congresso para contatos. Então não vai lá, só quero ir para a festinha do congresso, só quero ir tirar foto no banner e tchau. Não, vai assistir aula, levanta, manda e-mail para aquele professor daquela área que você gosta. Putz, olha, professor, eu tenho essa ideia assim. O doutor quer fazer parte, tem um lado de pesquisa, não tem?
Então, assim, demonstrar esse interesse. Óbvio que essa relação é como se fosse qualquer relacionamento, né? É igual quando você tá lá no começo do namoro. Pô, você não vai direto na casa da pessoa. Sim. Então você marca um barzinho, marca um restaurante. Você até foge da casa no começo, né? No começo você foge da casa. Então, assim, esse relacionamento vai se criando até chegar um convite para um professor participar da sua pesquisa, né? Que é o estágio que eu tô hoje, né? Então, hoje a gente faz pesquisas coligadas com alguns professores da North Carolina, né? Então, até o ponto de fazer essa transição mesmo, abrir um espaço dentro do programa de PhD, aí onde o chairman te convida a fazer parte de lá. A partir desse momento, aí sim, você já faz parte do programa de doutorado, pós-doutorado nos Estados Unidos. E aí, por incrível que pareça, diferente aqui do Brasil, onde você se paga para fazer um doutorado, lá não, lá você recebe para estudar, né? Então, e é um salário, assim, digno. Então, assim, dá para sobreviver tranquilamente, digo. Assim, trazendo números, assim. Então, vamos trazer números. Um PhD aí de primeiro ano, um doutorado, lá basicamente os doutorados são 5 anos, diferente aqui do Brasil. Você já inicia aí com um salário anual aí de uns 35, 40 mil dólares ano, né? Putz, vezes 5 isso, mas você não paga hospedagem porque você mora dentro do campus, né? Você tem isenção de alimentação, então isenção de plano de saúde, porque tudo isso é suporte da faculdade. Então, basicamente, você paga ali como você é estudante, você é livre de imposto em alguns estados, então isso ajuda muito. Então, assim, 40 mil dólares dá para você, sua esposa, tenho colegas que até têm filho recém-nascido, que foram para lá com filho, com esse salário inicial, que consegue sobreviver super bem, né? Aí entra questões sociais do Brasil, dos Estados Unidos, que são diferentes, né, mas ajuda. E é um jeito, abre aspas, legal de se iniciar, né? Sua trajetória em um outro país, estudando. E a odontologia é muito respeitada lá fora, muito, muito. Então, por exemplo, aqui no Brasil se faz mestrado, né? Lá não, lá é DDS, Doctor Dental Surgery. Então a gente já sai com um título de doutorado, que assim, não tem necessidade de você fazer um Masters. Entendi. Entendeu? Então assim, o dentista aqui ele já pode partir para um doutorado lá direto, né? Então é algo que a gente está auxiliando essa galera nova que quer fazer essa transição, né? Isso eu tenho mais conhecimento nos Estados Unidos, né? O pessoal indo para a Europa com bastante sucesso. Pô, legal. Então hoje você consegue orientar as pessoas que tentam trilhar esse caminho, e as pessoas te perguntam sobre isso. Porque eu particularmente acho incrível, né? Pessoa que forma aqui, que trabalha aqui e gera essa projeção, faz esse caminho, chega numa universidade como North Carolina, que tem gente que nunca vai passar na porta dessa universidade, né? Você se sente valorizado por isso? Não questão de vaidade, mas as pessoas te procuram, elas te perguntam, Caio, mas como é que você conseguiu? As pessoas, elas te questionam sobre isso? Doutor, assim, alguns sim, e por incrível que pareça, né? Eu sou noivo da doutora Juliana, que é otorrino, e por incrível que pareça, os colegas dentistas não me procuram para saber sobre isso, sobre experiência, troca. É mais os colegas dela que têm esse interesse, da parte da medicina, né? Então, e assim, eu também estou bem offline em congressos brasileiros, tudo, porque a gente está focado nessa projeção, né? Então, a gente acabou de voltar agora do Congresso Americano de Dor Orofacial, né? Que é uma interligação entre a bucomaxilo e os tratamentos conservadores, né? Então, acredito eu que ainda está se formando esse público, né? Tanto que hoje a gente consegue dar um auxílio para uma galera que começa a pensar nisso. E sempre relembrando, não é de um dia para o outro, né, doutor? É uma trajetória. Você começa, por exemplo, se eu tivesse alguém lá no 4º ano de odonto, no 3º ano, falando que existe esse caminho, putz, eu teria mudado tanta coisa. E é hoje isso que a gente consegue fazer hoje com os acadêmicos. Então, por exemplo, se viesse...
agora eu vou inverter a pergunta, doutor. Se tivesse para você hoje, o meu sobrinho vai fazer odonto, sentar aqui nessa cadeira e te perguntar qual um conselho que você daria para esse meu sobrinho que vai fazer odonto, que vai iniciar agora? Agora, hoje em dia? Hoje, agora. Putz, agora você me pegou. Um conselho que ele seja perseverante. Que ele seja perseverante. Que se é aquilo que ele quer, ele vai lutar até o final por causa disso. Sim. E que ele ame a sua profissão, porque fazer odontologia sem amar, sem ter paixão, você não consegue fazer. Isso acho que é o ponto fundamental, perseverante, continuar, né? Super concordo, porque você tem que ter uma resiliência. E vamos acreditar resiliência para tudo isso. Porque resiliência, nenhum dia é igual ao outro. Acadêmico aí que tá me escutando, lembra aquele primeiro dia lá no primeiro ano? Via lá bioquímica, o que eu vou usar isso? Não tem nada a ver. Vai usar. Hoje eu trabalho com célula-tronco. Tá, legal. Então, assim, é um nicho pequeniníssimo que eu preciso conversar com um biólogo, que eu preciso conversar com um bioquímico, que eu preciso puxar o pH do líquido sinovial para fazer o estudo que a gente via lá atrás, né? Então, assim, toda a matéria, desde o primeiro ano, é importante. Às vezes a gente fica sonhando, né? Lá na frente, quero ser um ortodontista, quero ser um cirurgião bucomaxilo, quero fazer trauma, quero fazer correção de aparelho. Não. Valorize, curta todos os anos. Desde o primeiro, segundo, quinto ano. Curta, porque tudo isso vai fazer diferença lá na frente, né? Então, assim, o que eu recomendo é o quê? Pesquisa. Se você conseguir, até um bastidor em off, aqui a gente estava conversando em off, o que eu acho legal seria o quê? Desde o primeiro ano de faculdade, começa a pesquisar. Mas é muito novo, eu não sei nada sobre anatomia. Faz uma revisão lá sobre... Daquilo que você sabe. De uma artéria facial, faz lá. No segundo ano, melhora aquilo. Aprendi uma outra coisa, quero fazer uma outra. Pesquisa, todo ano. Vai lá, o congresso da faculdade, ele é super importante. Vai lá, publica. Para você convencer o aluno que o congresso da faculdade é importante, é difícil, cara, é muito difícil. E, doutor, a gente veio de uma época que não tinha IA. Mas é muito difícil você mostrar para ele que ele apresentar um trabalho científico, né, numa grade pequena, né, ele não se sente à vontade, ele não quer, ele não gosta, ele acha que aquilo não serve para nada. E serve. Né? Então é difícil trabalhar com essa evolução geral de muitas coisas, e a gente percebe que o imediatismo está sempre na frente. Ele quer fazer, ele quer executar, e ele tem dificuldade de entender a base de tudo que você falou aí, de toda essa parte bioquímica, biologia. Sim. Então ele tem dificuldade. E quando ele chega mais para frente, a coisa dificulta mais ainda, ele se sente cada vez mais inseguro, né? A insegurança, ela tem uma relação muito forte. Doutor, e uma pergunta. O quanto o doutor acha que o inglês é importante? Ele é 100% fundamental. Isso eu ia te perguntar. Se eu não falo inglês, hoje eu quero ir lá no North Carolina, você me indica para lá. Sim. Eu tenho um monte de paper publicado, mas o meu inglês não é fluente. Como é que fica a minha situação? Complicada. Fluente eu digo, ninguém é aqui no Brasil. Para ser fluente, você tem que estar lá. Mas assim, você tem que saber se comunicar, você tem que saber entender. Por quê? Porque senão você não vai aprender. Porque assim, eles não vão ficar traduzindo tudo para vocês. Eles estão no dia a dia deles. E assim, o seu nível de inglês, ele é importante para quê? Para você escutar uma discussão clínica e entender o que eles estão discutindo. Porque senão você está lá, é a mesma coisa só para tirar foto. Não tem nexo. Então assim, você está lá para aprender. Então assim, o que eu acho importante, a faculdade, será que não conseguiria abrir um curso de inglês ali junto? Porque assim, é importante. E assim, seja a coisa mais básica. Tá. Assim, por exemplo, nomes da parte do corpo em inglês. É o básico, entendeu? Então assim, saber que a contagem americana dos números dentários não é de 1 a 18, 28. Não, muda. Então assim, trazer essa visão. Porque quando coisa básica, você vai lá pra fora e você, caraca, eu sei o que eles estão falando. Então assim, inglês, vai estudar, vai ler um artigo científico,
já ler artigo científico, eu já acredito que já deve ser um parto para todo mundo. Você imagina se eu peço um artigo científico em inglês. Já vou ser crucificado. Porque eles não querem ler, porque eles acham que isso não é importante. E é engraçado que a gente busca as referências, a maioria delas todas fora. Sim. Né? Aquelas mais robustas, com maior conteúdo. Relevantes. E quando você tenta colocar isso deles, a primeira coisa que eles querem fazer é traduzir tudo para o português e ler em português. E tem uma outra coisa, se você pergunta alguma coisa que ele tem que responder, tem que colocar um nome, agora George Stewart, ele já fala assim, se eu escrever o inglês errado. Né? Então tem essa barreira Sim. Que é uma barreira, a pesquisa, principalmente na graduação eu percebo que tem essa barreira muito grande, mas a gente está vendo que a gente precisa quebrar essa barreira se eu quiser buscar um espaço além daquilo, né? Quiser ir para fora do país. Então, assim, eu acho que pro acadêmico hoje, se ele sair daqui com aquela sementinha, putz, vou me inscrever em um curso gratuito, um Duolingo de inglês, que é gratuito. Assim, não estamos nem falando de questão financeira. Sim. Hoje em dia, acesso à internet, diferente da minha época, da época do doutor, era muito mais complicado. Nossa Senhora. Hoje em dia, você entra aí... Aqui, o artigo saiu, você pega ele na mesma hora. E você faz aulinha de inglês de graça, fácil. Basta o quê? Ter interesse. Né? Então, voltando àquela pergunta, o que o chairman lá da faculdade, o diretor vê em você? Interesse. Né? Então, assim, é óbvio que o nível de inglês influencia, básico, o mínimo, você precisa sobreviver ali, né? Mas se você mostrar interesse, se você chegar no horário, coisa básica, chegar no horário, se, por exemplo, meu horário de estágio é da 1 às 5 da tarde, mas centro cirúrgico, tudo, começou a cirurgia às 4h30, se você chegar, você pode ir embora às 5, que igual está no seu contrato de estágio, você vai embora às 5. Só que lembre-se que você está sendo observado. E assim, é de bom grado você ficar lá. Né? Antes que for até às 10. Entendeu? Você está lá para estudar. Você não está lá para ficar passeando nem nada. Né? Por exemplo, o meu último estágio agora foi na Universidade de Nova York, mês passado. Me conta, seu Nick ganhou, né? Então, assim, Teve dia de 4 cirurgias, minha noiva estava junto comigo, mandei mensagem para ela, falei assim, Ju, vê alguma programação para você, não conte comigo hoje, porque eu vou ficar no hospital até 9, 10 horas da noite. Por quê? Porque eu tô lá para isso, né? Se eu quiser ir na Times Square, no Madison Square Garden, eu vou fazer uma viagem para isso, para turismo, né? Essa é um estágio, então eu fiquei agora lá no departamento de plástica, Universidade de Nova York? Na Universidade de Nova York, departamento de plástica, por 28 dias. 28 dias indo direto para o hospital, né? Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Por quê? O departamento de crânio-maxilofacial pertence à cirurgia plástica. Entendi. E o mais legal ainda, o chefe do departamento, Dr. Eduardo Rodrigues, é dentista, é bucomaxilo, é médico, é cirurgião plástico e é filho de imigrante. Coordenando o departamento número 1 hoje em pesquisas de cirurgia plástica nos Estados Unidos, o chefe é um dentista, é um bucomaxilo, é um filho de imigrante. Então, assim, para nós tem espaço, basta ter interesse, correr atrás, né? E assim, os caras me receberam super bem, tudo, mas assim, respeitando sempre o espaço, né? E mostrando interesse. E esses estágios práticos, você assiste, auxilia, participa de alguma coisa pós-operatória, vocês têm um preparo, fazem um ajuste de planejamento cirúrgico, como é que funciona? Você acompanha a rotina do residente, desde a hora que ele chega até a hora que ele vai embora, né? A única coisa, por legislação, você não pode tocar no paciente, né? Principalmente nos Estados Unidos, onde as regras jurídicas são completamente rigorosas. Então, assim, se acompanha todo o planejamento do caso, a internação do paciente, a cirurgia, o pós. Você pode conversar dentro da sua equipe em ambientes privados. Nunca leve foto, nunca tire foto
nada, onde mostre a identidade do paciente. O respeito à proteção de dados lá é absurdo, principalmente no hospital de Nova York. Então tem uma plaquinha lá falando, não discuta o caso nos elevadores. Elevador não é lugar para você discutir caso. Por quê? Mas isso é uma realidade. E assim, perdão, mas a gente faz isso direto aqui no Brasil. Você vai de um andar para o outro, você está discutindo, putz, o paciente do leito 1206, putz, está assim. Mas a gente nem se atenta que pode ter um parente ali do 1205. Sim. Ou até mesmo do 1206. Ou também ser antiético, né? Se falar alguma coisa que não seja adequada naquele momento. Então, assim, a preservação de dados, a preservação do paciente de extrema importância, né? Então, e é muito levado a sério lá. Então, assim, para esses estágios, eu fiz bateria de exame de tudo. Então, assim, de doença prévia, HIV, tuberculose, bateria de exames, tem que mandar. Assinei 2, 3 contratos do que se eu publicar alguma coisa eu sofro sanções jurídicas. Então, assim, eles têm todo esse respaldo jurídico. Por quê? Porque é levado a sério, entendeu? E assim, tem que se preservar. Você está lá para aprender. Para aprender medicina, para aprender cirurgia, para aprender odonto, né? Então, hoje em dia, com esse negócio de rede social, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, às vezes, não é quem tem mais like que é um bom profissional ou não. Não, isso é uma discussão, isso é uma discussão boa, isso é uma boa discussão que acho que vai por anos ainda sobre isso. Vai. Mas é uma coisa que me deixa bem impressionado, é que você, com toda essa busca, essa dinâmica, né? As pessoas não trazem, vem cá, Caio, vamos fazer uma palestra aqui pra gente. Pô, tem um congresso, vem trazer, ele aqui fez estágio, foi North Carolina, né? E isso que você tem visto, que você tem aprendido, que tem dado como sustentando, tem melhorado a sua capacidade clínica aqui? A sua visão melhorou? Você enxerga a cirurgia, os casos de maneira diferente? Esse aprendizado, como é que é isso? Sim. A questão técnica, óbvio, todo dia você vai aprendendo, né? Mas eu acho que o que mais me agregou foi abrir mais a minha cabeça para novas oportunidades, novas pesquisas. Putz, eu vi essa técnica do Dr. Rodrigues lá em Nova York. Putz, aqui no Brasil não tem como aplicar, mas se eu adaptar ela, putz, acho que até dá para fazer, né? Então, assim, você ir adaptando para sua realidade, né? Mas, principalmente, o quê? O dia a dia dentro do hospital, o dia a dia com o controle com o seu paciente. Por exemplo, uma coisa simples, não tem extintor dentro da sala cirúrgica aqui no Brasil. Trabalho em uma grande rede de hospital, não tem. E a gente trabalha com oxigênio dentro da sala, altamente inflamável, com um bisturi elétrico, e não tem um extintor. Coisa que, tipo, na minha opinião, aí você começa a pensar que lá eles param a cirurgia, faz o time-out. Para você, aluno, o time-out é uma revisão do que você vai fazer durante o procedimento cirúrgico, onde todo mundo se apresenta, fala do procedimento, tudo isso. E lá nos Estados Unidos eles falam, durante o time-out, eles falam, olha, o extintor está localizado à esquerda do paciente. Então, assim, aí você fala, pô, por quê? Aí você começa a pensar, pô, bisturi elétrico, oxigênio, então assim, tem o risco, então tem que ter um extintor. Então assim, aí você vai pegando essas nuances e você vai vendo, pô, uma coisa simples, se apresentar durante a sala cirúrgica. Todo mundo se apresenta, todo mundo se trata pelo nome. Pô, coisas básicas, entendeu? Tipo, Dr. Caio, Dr. Walter, doutora Juliana, técnico Eduardo. Então assim, né? Não tem isso. O R1, o R3, não, pega o negócio é o nome, entendeu? E assim, todo mundo tem que saber o nome de todo mundo, né? Então assim, coisas básicas nesse sentido que você fala, putz, é uma coisa tão simples, pode mudar, entendeu? E eu acho que a gente vai caminhando, né? Por exemplo, vai ter agora em agosto aí o Congresso Brasileiro, algumas figurinhas carimbadas, mas ainda já está começando a iniciar um processo de transição, de renovação. Tem grandes pesquisadores brasileiros lá fora. A gente tem que usar isso,
Pô, o Dr. Walter Polido tá lá nos Estados Unidos há mais de 10, 15 anos. Dr. Roger tá lá há mais de 10, né? Então, assim, isso, grandes referências da bucomaxilo, né? Mas, assim, em todas as áreas. Na UNC tem um departamento de prótese muito forte. Uma amiga minha tá como R1 de prótese lá agora, a Karina. Putz, então, assim, muito forte. Pô, prótese bucomaxilo, pô, meu, a gente não vê isso em lugar nenhum. Não, a gente tinha na USP, né? Com o Dr. Reinaldo ainda quando eu fazia, e a gente só encontra esses temas assim quando a gente vai conversar com os alunos para fazer TCC, né? Quer fazer prótese buco, né? E aí, mas aí vai procurar onde? No último ano. Exatamente. No último ano. Exatamente isso. Então assim, tem grandes referências brasileiras lá fora, né? Tem um amigo meu, o Dr. Flávio, um grande bucomaxilo aqui de São Paulo, tá fazendo um fellowship na Suécia com um outro brasileiro lá, entendeu? Pesquisando sobre ATM, né? Então, assim, trazer essa galera, pô, discutir, pô, lá nos Estados Unidos a gente faz assim, na Suécia assim, pô, na Itália, que é um grande referência de ATM, Dr. Manfredini, putz, troca ideia com ele, pô, fazer isso. Pô, isso que faz um congresso brasileiro ser bom. Não, putz, o fulaninho vai falar a mesma palestra que ele deu há 2 anos atrás. Ele nem troca o slide. Entendeu? Troca o slide pelo menos, sabe? Não, é a mesma palestrinha. Então, assim, eu acho que esses congressos têm que estimular a molecada aí, o quintoanista. Pô, dá inscrição de graça. Pô, pro quintoanista lá, chega lá no departamento de cirurgia, ó, tem um congresso brasileiro. Coordenador, me manda 5 nomes de alunos aí. Escreve um trabalho e ganha a sua inscrição. Sabe? É um jeito de estimular o quê? Pô, o cara querer fazer o trabalho, de querer ir, entendeu? Pô, mesmo que for, pô, vou ver outra cidade, né? Então, assim, Congresso Brasileiro é de 2 em 2 anos, pô, meu, legal, em 2 anos, putz, eu não fui nesse, putz, mas eu vou começar minha pesquisa agora para ir no próximo, entendeu? Pô, depois do Congresso Brasileiro, putz, agora eu quero pegar essa pesquisa, quero levar para um congresso americano. Putz, vou tentar. Putz, mas eu não sei falar inglês. Putz, mas o Dr. Walter sabe. Doutor, você quer fazer uma parceria? Quer entrar como coautor na minha pesquisa? Ah, pô, claro, com certeza. Putz, doutor, mas você me ajuda aqui no inglês? Pô, óbvio. Entendeu? Então, assim, e semeando isso para quê? Para fortalecer, principalmente o quê? A ciência. A gente não faz ciência aqui no Brasil. Tenho que concordar com você. Então, a gente tem uma deficiência muito grande, né? Principalmente na parte acadêmica, né? As iniciações científicas que tinham, muitas delas acabam desviando do propósito, né? Então, seria importante a gente tentar investir. E eu acho que, além do docente também, tem a resposta, né? O acadêmico que quer, aquele que quer ir atrás, que quer estudar, que quer pesquisar, que é uma coisa mais difícil de a gente se conseguir. Mas eu sou um persistente, né? Eu estou na graduação há muito tempo e eu tenho certeza que eu não vou desistir. E eu acredito que a gente tenha, tentando fazer uma odontologia melhor, né? Formar melhor as pessoas, os alunos, e fazer com que a odontologia continue evoluindo, melhore a sua capacitação. E eu acho que você é um grande exemplo, né? Obrigado. 4, 5 anos atrás, estava aí saindo quando tem 5, 6 anos atrás, estava saindo da faculdade, e agora você está vislumbrando num serviço nos Estados Unidos, na Universidade de North Carolina. Muito bom, muito bom. Que seja exemplo aí para a molecadinha aí que está começando. Pô, eu fiz 2 faculdades, né? Sim. Então, assim, físio, e aí, putz, muitas das coisas que eu aprendi em físio eu levei para odonto. Então, assim, continuar estudando. Não pense você que você vai terminar a faculdade, você vai parar de estudar, não. Entendeu? Você vai fazer um curso de aperfeiçoamento, você vai fazer uma residência, você vai aplicar para um mestrado, doutorado. Continuar, passo a passo. A odontologia no Brasil é referência técnica em muita coisa. A nossa mão é muito boa, muito boa. Então, se a gente auxiliar a ciência com essa mão boa, nós vamos virar referência mundial, global nisso. Fortalecer a odontologia, seja a prótese, seja a endo, seja a bucomaxilo, dentística, tudo isso.
né? Então, a nossa mão é muito boa. Vamos fortalecer a ciência, vamos pesquisar, vamos ler mais, porque eu acredito que isso pode ser uma grande mudança para a odontologia no Brasil. Caião, Valeu, professor. muito obrigado, cara. Foi muito bom esse bate-papo. Poder conhecer um pouquinho mais da sua vida, dessa dinâmica Legal. Brasil e Estados Unidos. Tenho certeza que lá pra frente vou ver você lá comandando, né, os centros cirúrgicos americanos, lá, mandando mensagem pra gente. Vamos lá comer um hot dog. Com certeza. E é uma grande alegria e orgulho para quem fez parte um pouco da sua graduação, ver você aí nessa dinâmica toda. Vamos que vamos, e deixa o convite aí, precisando, qualquer aluno aí, minhas redes sociais pode colocar aqui embaixo. Fica à vontade, bater um papo, conversar, tirar dúvidas. Não tem dúvida idiota, né? A gente aprende isso. Exatamente. Pode perguntar, manda mensagem, fica aberto que a gente tá aberto aí, tá bom? Pessoal, estamos aqui, professor Walter, encerrando mais um episódio Papo Liga. Até a próxima.